Olá, sejam bem-vindos. Sou Cláudia Salles e estamos começando o Pensando com Você. A morte não é o fim, mas o começo de uma nova vida. A maioria das pessoas vivem, mas vivem em tal ignorância que nunca encontram sua própria vida. E é impossível para essas pessoas conhecerem sua própria morte, porque a morte é a derradeira experiência desta vida. A morte é a porta entre duas vidas. Uma é deixada para trás e outra está esperando adiante. Não há nada feio quanto a morte, mas as pessoas, por medo, fizeram até a palavra morte feia e impronunciável. O medo tem motivos? O medo surge porque sempre é outro alguém que morre. Você sempre vê a morte de fora, e a morte é uma experiência do que há de mais profundo no ser. É como simplesmente assistir ao amor do lado de fora. Você pode assistir às manifestações por anos, mas você não chegará a saber nada do que é o amor. Você pode vir conhecer as manifestações do amor, mas não o amor em si. Sabemos o mesmo sobre a morte, apenas as manifestações na superfície. A respiração parou, o coração parou. A pessoa que costumava conversar e caminhar não está mais lá. Restaram apenas lembranças. A morte não é o fim de uma jornada neste mundo, é o caminhar para os braços de um Deus eterno. Os que têm Deus em suas vidas veem na morte um caminhar de luz, e é uma grande jornada. Mas você não pode conhecê-la do lado de fora. Do lado de fora, somente os sintomas externos estão disponíveis. E quanto aos sintomas internos, temos que superar diariamente nossos medos e enfrentarmos nossas perdas. Os que conheceram a morte por dentro perdem totalmente o medo. Estivemos na casa da família Shedd entrevistando o teólogo Edmilson Bezerra e sua esposa Ellen Shedd. Espero que vocês gostem e nos acompanhem. Hoje estamos entrevistando o Edmilson Frazão Bezerra e a Ellen Shedd Bezerra. Edmilson, a morte é o resultado final? Não, a morte não é o resultado final. Na verdade, quando a gente fala de morte é uma coisa bem difícil, né? Porque é algo que vem no nosso coração. Nós temos uma tendência a evitar a morte. Vivemos como se a morte não existisse. Então, né, no nosso dia a dia, a gente caminha como diz, né, alguns poetas, né? Músicos gostam de falar que como se não tivesse o amanhã, mas a morte é algo muito sério, né, muito difícil e não é o resultado final, né? A gente tem a esperança, né, de que a nossa vida aqui seja continuada, digamos assim. Então não é o resultado final. Então a gente pode pensar na morte como, é claro, né, dependendo daquilo que você acredita ou não, né, da onde você está posicionado, né, em termos de crença. Então pode ser uma coisa final para alguns, no sentido de que acabou e pronto, né, como muitas pessoas acreditam assim. Mas se você acredita na palavra de Deus, a gente sabe que não é uma coisa final. A morte, na verdade, ela é um passo que nós vamos dar para uma nova vida se estamos em Jesus. Então a morte não é final, né? Mas ela é consequência de um mundo caído, né? Ela entrou no mundo por conta do pecado. A palavra de Deus diz que o salário, que a morte é o salário do pecado. Então a gente vê que não é final, né? Ela é o início, né, de uma nova vida se você está em Jesus, ou não, se você não estiver em Jesus, vai ser o início de uma vida de
punição, digamos assim, de juízo da parte de Deus por não ter entregado a sua vida para Cristo, para não ter reconhecido Jesus nessa vida como o Senhor e Salvador, né? Então a gente pode dizer que a morte não é algo final. É interessante que na Bíblia, no Antigo Testamento, as pessoas acreditavam, né, no ciclo natural, né? E a morte, ela vinha, se ela vinha muito rápido, era porque nós estávamos sendo punidos por Deus. Então, você vai ver várias passagens dizendo, né, dos cabelos brancos, da importância do cabelo branco, porque era um sinal de bênção, de viver uma vida longa. E aí no Novo Testamento a gente percebe que Deus tem um plano que vai para além dessa vida aqui, né? Mas tudo por conta do pecado, né? Porque como nós vemos em Adão, quando Adão pecou, então foi introduzido a questão da morte, a questão da separação de Deus, né? Que tem dois aspectos da morte: a morte física, mas também a morte espiritual. Quando o homem pecou, então nós tivemos a introdução de uma separação espiritual do nosso relacionamento com Deus. Então aí nós dizemos que nós estamos duplamente mortos, né? Mortos nos nossos pecados sem Jesus, mas também morremos, né? Porque nós não vamos ter vida, né, para sempre. Nós não temos uma alma imortal como algumas pessoas acreditam, né? Por isso que a morte, né, vem. E nessa vida é importante a gente ter um relacionamento com Deus que foi quebrado por conta do pecado, essa relação, para que a gente possa ter esperança que a morte não vai ser algo final, né? Então, tem muito mais, né, do que essa vida aqui. Então, você acredita que realmente não é um fim, que após a morte a gente tenha uma segunda chance do outro lado? O que certamente seria, assim? Você poderia explicar um pouquinho melhor, até para as pessoas mais leigas que não entendem, né? E no meu caso, como outras pessoas também. Que eu entendo, assim, um pouquinho que eu entendo que a morte aqui na Terra é uma morte material, o nosso corpo material você perdeu, né? E aí existe um novo começo? Então, né, tem alguns pensamentos, né, principalmente o pensamento grego, né? É engraçado que na época do começo ali do Novo Testamento, então as pessoas começaram com a crença grega de que você precisava separar o corpo da alma, e então para isso algumas pessoas até se matavam, porque era o caminho mais fácil de você então encontrar uma melhor vida, né? Agora que o corpo era pecado, então você se livrava do corpo e aí, então encontrava uma vida melhor, né? Então, e pessoas acabaram tirando a sua vida porque queriam abreviar o sofrimento, que é bem diferente do que a gente tem hoje, né? A vida muito mais longa e tudo mais, com medicina, com os avanços tecnológicos. Mas não há essa, né? Biblicamente a gente não vê isso, né? Tanto é que Jesus, ele não, depois da ressurreição, ou melhor, depois da morte, veio a ressurreição do corpo. Então não é um livramento, né, se livrar do corpo, como pensam algumas pessoas, ou grego. Muito pelo contrário. Então nós acreditamos, como a Bíblia fala, como Jesus é o primogênito, né, nosso exemplo, que nós vamos ter uma ressurreição do corpo. Então o Senhor vai restaurar tudo. Então nós não estamos partindo para um fim que é para se livrar de alguma coisa, não, mas é para restaurar aquilo que é quebrado, né? De ter um novo corpo glorioso, totalmente diferente daquilo que a gente tem hoje. Edmilson, o que devemos pensar sobre a nossa morte, a morte dos outros, inclusive a dos descrentes? Então, falando da nossa morte, eu diria que isso tudo vai depender de onde você está firmado, né? Então, pensa
em uma pessoa, como a Bíblia diz, né, usa o exemplo de você estar em cima de uma montanha de areia, né, e vem uma enxurrada. Se você não está firmado em algo sólido, com alicerce sólido, então a morte vai ser terrível pensando na minha morte. A gente vê muitas pessoas, e mesmo crentes, né, que têm medo disso. Por quê? Porque a fundação, o alicerce delas é que ainda não há esperança, né? E para o cristão, né, Jesus disse que ainda que morramos, nós vamos viver. Então é uma esperança que, por quê? Porque vai além dessa vida. Então quando você pensa em mim como cristão, então precisa ser como isso que Jesus disse. É doloroso? Claro que é, porque a morte não é fácil, né? O último inimigo vencido foi a morte. Então não tem como você não ver isso como uma coisa ruim. Eu lembro uma entrevista que foi feita uma pergunta para o John Stott, eu estava junto e começaram por conta de uma crença que ele tinha, que muitos evangélicos discordam, da questão do inferno e tudo mais, e que era cessar, né, e não tinha a continuação de você sofrer eternamente, como a Bíblia afirma. E a pergunta foi para ele sobre essa questão. E foi muito interessante a resposta dele, porque ele disse o seguinte: o grande problema nosso como evangélicos é que quando nós tratamos de temas tão sérios, parece que nós temos um sorriso no rosto, quando você está tratando de uma coisa muito séria. Então falar da morte também é uma coisa muito séria. Por quê? Porque se você não está firmado em Jesus Cristo, num alicerce sólido, aquilo que Jesus fez por você, se você não acredita, não há esperança. Então a morte vai ser difícil, né? Eu não lembro agora a pessoa que foi a vida inteira contrária a tudo que era contra a fé. Mas no dia da morte dela, a pessoa que trabalhou cuidando dela disse que jamais na vida dela ela cuidaria de uma pessoa que não fosse cristã. Porque ela tinha a comparação entre uma pessoa cristã e uma pessoa não cristã. E aquela pessoa que a vida inteira disse que os cristãos tinham a mentira e que não acreditava naquilo, que aquilo era tudo uma farsa, no dia da sua morte, foi tão sofrido, tão angustiante, que o pavor que ele tinha enfrentando a morte, a pessoa que estava observando falou: olha, eu não quero nunca mais trabalhar para uma pessoa que não tenha fé, porque foi uma coisa apavorante. Então, e aí responde a segunda parte, né? Para aquele que tem a fé que a morte não é o fim, porque Jesus nos dá a esperança que ainda que nós morramos, nós vamos viver. Então, é uma passagem, né? Nós vamos dormir, né? Uma outra imagem que a Bíblia diz, e vamos acordar na presença do Senhor. Então, há essa esperança, né? de transformação daquilo que nós somos hoje, né? Joni Eareckson, ela é tetraplégica, e nos congressos dela, ela falando da esperança do novo céu, nova terra, ela sempre brinca dizendo que não vê a hora dela poder novamente dançar e pular na presença do Senhor. Por quê? Porque ela tem essa esperança. Ela está numa cadeira de roda desde os seus 17 anos, né, agora com mais de 60 anos, se não me engano. Então é uma esperança maravilhosa, porque ela sabe que o quê? Esse corpo, como a palavra de Deus diz em 1 Coríntios, Paulo fala que nosso corpo vai ser transformado. Então toda aquela dor, aquele sofrimento, que são momentâneos, coisas temporárias, vai ser transformado e que tem um peso de glória que a gente não tem como medir. Então é uma esperança fantástica para o cristão, né? Eu não posso dizer o mesmo para aquele que não acredita, né? Algumas pessoas acham que voltam para pagar a sua punição de não ter vivido uma vida muito boa. Esse seria o descrente. Seria o descrente, né? Então, são pessoas que acreditam em coisas que são alternativas, mas que não têm muita esperança. Que talvez naquele dia seja como aquele homem que vai perceber que voltar como um pernilongo, como uma vaca, não vai fazer muito sentido naquele momento. Porque é uma experiência terrível, né? A morte é um inimigo terrível.
E para aqueles que não têm Jesus, principalmente, é um inimigo terrível, porque não tem nenhuma esperança, né? Então, acabou e pronto, né? Segundo essas pessoas acreditam. Mas para o cristão, não. Para o cristão como disse o meu sogro, né, o pastor Russell Shedd, quase 2 anos atrás, né, no processo que ele estava enfrentando com câncer. Então, estar indo para a morte é estar sendo desmamado desse mundo para entrar na graça, na glória do Senhor, na esperança de ter realmente a renovação do corpo, mas principalmente porque a gente sabe que a gente vai estar na presença do nosso Senhor Jesus. Edmilson, qual seria a base bíblica para a morte? Então, quando a gente pensa na morte, principalmente, que é o resultado do pecado, então acho que 2 versículos pelo menos podem vir à mente, né? A gente tem Gênesis 3 que fala da morte, da separação do homem de Deus, mas Paulo em Romanos capítulo 6, no versículo 23, ele diz para nós que o salário do pecado é a morte, né? Então, e aí ele vai fazer o contraponto que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo nosso Senhor, né? Que fala tanto da morte como o término nessa vida que a gente tem, mas também da esperança que a gente tem pós-morte, que é a vida eterna, que é um dom que Deus nos dá, né? Isso é um presente que nós recebemos. E Hebreus também fala, Hebreus 9, no versículo 27, ele diz que está ordenado aos homens morrerem uma só vez, vindo depois do juízo, né? Então, mesma coisa, né? Que vai contra aquela ideia de você ter várias vidas para vir e pagar por problemas, erros e tudo mais, né? Que não é isso. Uma vez só, né? Está ordenado aos homens morrerem uma só vez, e aí depois vem o juízo. Então, eu diria assim, em termos de morte, base bíblica, é isso, né? Então, em termos de experiência humana, a gente já sabe, né? Então, a certeza que todos têm é que nascem, vão ter que enfrentar a morte. E nós só enfrentamos a morte por conta do pecado de Adão, lá atrás, que toda a humanidade, então, teve que sofrer, porque todos também pecaram, estão destituídos da glória de Deus, e o plano de Deus não acaba aqui. Ele tem algo maravilhoso reservado para nós, como a gente vê em outras passagens da Bíblia, como Apocalipse, então os finais, né, os capítulos finais, né, de algo que Deus vai fazer maravilhoso para nós. Agora nós vamos falar um pouquinho com a Ellen Shedd Bezerra. E Ellen, você que passou por uma experiência com a morte do seu pai e logo em seguida a morte da sua mãe. Fala um pouquinho dessa experiência da morte do seu pai e da sua mãe pra gente. Bem, eu a vida toda morei perto dos meus pais e eu acho que como qualquer filha pensava na morte deles com um pouco de ansiedade. Não diria pouco, bastante. Mesmo sendo cristã, a morte é difícil, a separação é difícil, o desconhecido é difícil, como que vai ser? E várias vezes eu me peguei preocupando com isso. Mas eu posso te dizer que tem algo que Deus dá para nós que é muito especial. Isso é graça na hora que a gente precisa, não antes. Antes eu não precisava, porque eles estavam bem. Mas quando eles ficaram mal, eu percebi muito claramente a graça. E eu percebi que Deus ia estar comigo, me amparar assim a cada passo. E cada morte foi diferente, foi interessante. Do meu pai foi uma coisa muito tranquila em casa, foi rápido. Ele parou de conversar e 3 dias depois ele
Basicamente foi respirando mais e mais devagar e foi embora. Foi uma coisa muito tranquila, realmente, em casa, sem remédio, sem médico. Foi uma coisa assim muito bonita. Nós cantamos muito antes dele partir e foi uma experiência difícil, mas ao mesmo tempo eu vi em todos os meses anteriores que Deus estava preparando ele também, com esse desmamar, né? O seu pai deixou a família bem preparada, o pastor Shed, né? Sim, em todos os sentidos, né? Ele vinha pregando há muito tempo, falando, eu acho que talvez eu não vou estar muito tempo com vocês e tudo. E eu sempre achei difícil ouvir isso, mas eu tive vários momentos bem preciosos com ele, assim, bem perto do final, onde eu vi que ele estava muito esperançoso de ir, porque essa vida com o sofrimento, com a perda dos nossos sentidos, ele não podia ouvir direito mais, não podia ver direito mais, foi tirando um pouco do prazer em estar mais nesse corpo todo tomado de câncer, né? Uma palavrinha pessoal é que ele tinha ouvido falar de pessoas falecendo com câncer nos ossos. E ele comentou comigo umas 3 vezes. Ai, deve ser muito terrível. Ai, eu acho que eu não ia suportar. Coisas assim, sabe? Que ia ser muito terrível. E, por alguma razão, Deus permitiu que ele tivesse exatamente isso. Que foi tomando os ossos dele todinho. Mas, milagrosamente, ele foi poupado de dor. Até o finalzinho, ele estava tomando Novalgina um pouquinho e assim nos últimos 3 dias talvez ele tomou Tramal, e foi uma coisa muito tranquila, né? Essa questão da dor, que eu acho que a graça que nós sentimos aqui com ele meio que em coma esses últimos 3 dias, ele também estava sentindo, porque ele foi embora bem tranquilo, né? E foi até interessante porque uma das coisas que a gente estava preocupado, porque foi em casa, era se ele estava sentindo dor ou não. E se nós tínhamos tomado a decisão correta de não levar ele para ser internado. E foi muito bacana que nenhuma noite a gente estava orando, pedindo para Deus sabedoria. E aí no dia seguinte, ele não estava falando mais, a gente veio para cá, né, e foi conversar com ele, ele abriu os olhos, né, e reagiu à nossa presença. E aí a gente perguntou, o senhor está sentindo alguma dor? Né? E ele, né, ele não podia falar, só gesticulou com a cabeça que não. E aí fez uma outra pergunta, né, se ele estava com sede, se tinha algum incômodo, ele também falou que não. Né? Ele falou que estava com incômodo, não. E aí perguntou, está com sede? E aí ele gesticulou que estava com sede. Então não foi uma coisa só de, né? Então assim, foi assim, aquilo que a Ellen está falando, né? A graça de Deus mesmo, de não só para ele, mas para nós, de perceber claramente que Deus estava no controle de toda a situação, uma situação que é difícil, né? A ansiedade era porque como é que vai ser essa separação, né? Não que não tinha esperança, não é isso, mas vai ter a dor, o sofrimento contínuo, não. Então foi muito bom da parte de Deus para nós, né, de confortar naquela manhã, por exemplo, dizendo para nós, olha, você está vendo, eu estou controlando toda a situação, então fique em paz, né? E na realidade as últimas palavras dele foram para o nosso filho. E ele perguntou, e aí, vô, como é que o senhor está? E ele não tinha falado para bastante tempo, né? E ele falou assim, eu estou tão bem quanto eu já estive. Então, assim, ele que como ser humano temia o processo da morte, o sofrimento, Deus deu graça para isso. E aparentemente ele passou esses últimos dias bem. Ele não pôde os últimos 3 dias tomar remédio nenhum aqui em casa. E ele foi embora assim na maior paz. Da minha mãe foi diferente. Foi no hospital, foram 2 meses de hospitalização. E eu falo para as pessoas também, foi terrível e foi maravilhoso. Porque a gente, na situação dela também, vimos tantas formas
especiais de Deus mostrar graça, sabe? De mandar a pessoa certa para vir ficar com ela quando a gente não estava aguentando mais. E ela teve muitas conversas bem especiais e marcantes com pessoas nesses 2 meses que ela ficou, né, hospitalizada. Então, assim, quando você tem Jesus, você tem toda a tranquilidade de saber que a morte é difícil, o processo é difícil, mas tanto eu que estava vendo ela embora e ela que estava indo embora, nós duas percebemos bem claramente a graça de Deus em todos os sentidos, sabe? Muita paz. Nos últimos dias, todos os filhos chegaram e a gente estava parecendo farofeiros lá no hospital, porque era bule de café e pãozinho e conversa e música, e os enfermeiros e os médicos entravam assim, até meio surpresos, né? Que é isso? O pessoal parece estar celebrando, e a gente estava, de certa forma. Sabia que esse corpo todo destruído com câncer ia ser um dia ela recebeu outro novo corpo, né? Quando depois dessa morte, né? Então foi muito tranquilo, graças a Deus, esse processo. E eu posso dizer com toda a confiança que esse medo e ansiedade que eu tinha em imaginar como que seria quando eu precisei passar por isso foi muito, muito tranquilo, muito cheio de paz. E eu sei que eu vou vê-los um dia de novo. E eu sei que eles estão muito bem agora, muito melhor do que eu. O que fica para nós é a saudade. Né? O que você acha, assim, com toda a história, o trabalho do seu pai aqui, da sua mãe, o que eles deixaram de legado, o pastor Chad? Well, eu acho que muitas pessoas viram meu pai como um pai espiritual. O que quer dizer isso? Uma pessoa que os encorajou a ser mais como Jesus Cristo. E o que eu posso dizer? Então, como legado, em primeiro lugar, eu acho que os filhos, que hoje todos creem no Senhor, como Senhor e Salvador da vida deles, mas também muitas outras pessoas, alunos, outros pastores, que ele cuidou de várias formas, orando por eles, ensinando, andando junto. E então tem muitas pessoas que chegaram pra gente depois do funeral e falaram que meu pai foi como pai para eles, na fé. Ellen, recentemente eu estive na Califórnia, em Los Angeles, e eu visitei uma igreja batista de Los Angeles, a primeira igreja batista de Los Angeles, e eles ficaram bem emocionados quando eu mencionei o falecimento do seu pai. Eu gostaria que você mandasse uma mensagenzinha para eles não falam português, e provavelmente eles vão assistir e vão ficar bem contentes da filha do pastor Chad mandar uma mensagem para todos eles. Okay, in English then. Hi. My dad would be very thrilled to be with you right now and share what the Lord did for him in the last weeks and months of his life. But I'm just so grateful to people like you who were part of his story and part of his life. So many people in the U.S. who prayed for Dad, who knew him, who supported his ministry over all these years with encouragement and support, both prayer and financial support, so that he could do the work that he did here and be the blessing that he was to me and to others. Vocês poderiam explicar um pouquinho sobre a ressurreição? Então, uma coisa que talvez a gente não falou ou enfatizou muito, né? Mas é interessante que nos últimos 2 anos, até por conta do falecimento dos meus sogros, né? E
pensando muito no tema, uma coisa que é tão bom de saber, né, que a morte abre a porta, né, para nós que estamos em Jesus, para essa nova esperança, essa nossa esperança, né, que é na ressurreição do corpo, que nós vamos estar na presença do Senhor transformados, né? Então, e eu fico vendo, né, que é uma pena, porque tantas pessoas hoje que não conhecem Jesus, ou que conhecem e não entendem, né, o sacrifício que ele fez, que foi morrer para que eu não precisasse morrer eternamente, né? Então, é uma coisa tão preciosa, né, e que as pessoas hoje não têm essa esperança de que a vida vai acabar e pronto. Só que não vai acabar e pronto, porque a gente sabe, né, que tem sim o juízo, né, aquele texto de Hebreus que a gente leu fala sobre isso, que depois da morte a gente morre uma vez e vem o juízo. Então vai ter o juízo. E para aqueles que não têm Jesus, não tem essa esperança dessa ressurreição para estar na presença do Senhor, para viver eternamente, como a palavra de Deus nos garante, que é uma promessa verdadeira. E Jesus é o exemplo disso para nós, né? Que ele morreu, mas ele ressuscitou no terceiro dia, dando a esperança de que se nós morremos em Cristo, com Cristo nós também seremos ressurretos. Então, é uma esperança fantástica. E a gente não para pensar muito nisso. E a minha esperança tem sido, né, até nos últimos domingos, a gente tem trabalhado na igreja o livro de Gálatas, e os Gálatas, mesmo agora, né, você vê no argumento de Paulo, querendo voltar para uma esperança morta, e Paulo até no primeiro versículo do capítulo 3 fala que eles são insensatos por pensar nisso, né, de começar de uma forma e querer terminar de outra. Abrir mão da esperança que eles tinham, que é essa esperança que Cristo pagou o que tinha que ser pago, com um sacrifício perfeito, morrendo em nosso lugar. E a gente não precisa fazer nada, sacrifício nenhum, mas crer pela fé. Então, essa é uma coisa muito preciosa, que vai além de todo o nosso sofrimento, de toda a nossa angústia, de toda a nossa ansiedade quando a gente pensa na morte. Que é a nossa certeza que ainda que nós morramos, nós vamos viver se nós estamos em Cristo Jesus. Por quê? Porque o Senhor promete, como Ele ressuscitou, nós também vamos ressuscitar e ter novos corpos gloriosos, como diz Paulo em 1 Coríntios. Então isso é uma esperança que é fantástica, que, né, acho que foi isso que o meu sogro quis deixar muito claro, principalmente para nós. E para as pessoas que estavam vendo naquele vídeo que ele fez pequenininho, né? Ali a última mensagem dele, digamos assim, né, para nós, que é isso, a esperança que a gente tem, que não acaba aqui, né? Então tem essa gloriosa esperança, como a palavra de Deus nos encoraja. E para você, Ellen? Então, eu acho que é bem isso mesmo, que essa separação é por um tempo bem curto, bem curto. Então, eu sei que eu vou rever meus pais e não vai ser daqui a muito tempo, não. Então, é uma gloriosa esperança, essa de ressurreição. Esperamos que essa esperança, né, possa ser a esperança daqueles que ouçam, né, vejam os vídeos, né, esperança de Jesus, que Ele nos dá para ter uma vida eterna, que a morte ela é só uma passagem, se estamos com Cristo, para uma vida muito melhor. Obrigada, Edmilson. E eu queria terminar com as palavras de 1 Coríntios 15, de 51 em diante, que fala exatamente dessa minha esperança. Eu vos digo um mistério, nem todos iremos falecer, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão imperecíveis, e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que perece se revista do que é imperecível,
e o que é mortal se revista do que é imortal. Mas quando o que perece se revestir do que é imperecível e o mortal se revestir do que é imortal, então se cumprirá a palavra escrita: a morte foi engolida pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ellen, Edmilson, muito obrigada. Foi um privilégio poder estar com vocês, entrevistando aqui na casa da Dona Patrícia e do Pastor Shed. Eu só tenho a agradecer, muito obrigada. A Alfa agradece, tá? Obrigada a vocês por dispor um pouquinho do tempo de vocês, né, para nos falar de palavras tão bonitas, de momentos tão importantes da família, né, dos ensinamentos do pastor Edmilson. E eu só tenho a agradecer. Muito obrigada. Dando continuidade às entrevistas, estivemos no crematório e cemitério Horto da Paz. Espero que goste e nos acompanhe. Estamos hoje visitando o crematório Horto da Paz. E hoje vamos falar da sustentabilidade do crematório e cemitério e dos mitos e verdade. Nos acompanhem. Olá, boa tarde. Estamos hoje aqui no crematório Horto da Paz com o administrador Rinaldo Dantas e ele vai falar um pouquinho sobre o cemitério e crematório Horto da Paz, a sustentabilidade, o que eles têm feito de novidade no mercado. O que você pode falar aqui, descendo essa trilha? O que vocês, com essa preservação, qual a sustentabilidade hoje do cemitério e do crematório Horto da Paz? O que nós vamos ver agora é uma estação de tratamento de todo o esgoto que é gerado aqui em funcionários e visitantes que vêm para cá. Essa água, depois de tratada, ela é reutilizada, então a água do nosso sistema ele se mantém sempre aqui dentro, com isso você está economizando água. Temos várias formas de captação de água de chuva para que ela penetre no solo e realimenta o lençol freático e não deixar a água correr e inundar áreas como acontece muito em São Paulo. Reciclagem de todas as flores de coroas que são trazidas aqui, transforma-se em adubo orgânico e volta para a jardinagem. Então tem todo esse cuidado de sustentável. Aqui essa obra é a obra do cinerário, para se guardar as urnas cinerárias. E o teto, em vez de ser só uma laje, ele vai ser um jardim suspenso, como vocês podem ver. Ele mantém o ar mais limpo, o ar mais arejado. Ele resfria a temperatura do andar de baixo, naturalmente. Essa é a vantagem. Bom, aqui nós começamos esse ano a instalar iluminação externa por energia solar. Então esse é o início do projeto, ele vai se prolongar ainda por todas as demais ruas. Então ali em cima tem as placas que recebem a energia, tem baterias já embutidas e essa iluminação fica durante a noite inteira. Rinaldo, toda essa área aqui você tinha me dito que era uma fazenda, né? Você pode me dizer exatamente o que vocês fizeram? Então, aqui era uma fazenda que tinha gado, no começo do cemitério ainda tinha as vacas, os bois pastando aqui. E depois resolvemos nos desfazer desses animais. Foi feito um projeto de reflorestamento com uma engenheira florestal de Mata Atlântica, isso já faz 10 anos e hoje é uma mata fechada formada, já com muitos animais, que não tinha antes aqui, hoje habitam aqui. E, na verdade, isso aqui é o heliponto de vocês, né? Conta um pouquinho sobre o heliponto. Esse heliponto a gente sentiu a necessidade, pela distância um pouco de São Paulo, então ele é muito usado para grandes empresários, banqueiros, empreiteiros, políticos, governador de estado, prefeito, ministros já vieram aqui, então eles vêm com helicóptero, tem evento que desce 3, 4, 5 helicópteros aqui, então realmente era necessário. E é verdade que é o único crematório com heliponto? Com heliponto homologado pela ANAC eu tenho certeza. Se tem mais algum que tem alguma área para isso, não é homologado. Aqui encontra-se essa capela, era da época da fazenda? Da tela da fazenda, achamos muito bonita, então nós preservamos, restauramos os vitrais e tudo, colocamos bancos novos e é usada
sempre vem gente aqui. Eu percebo aqui que vocês têm algumas cinzas, né? Que são dispersas aqui em torno das castanheiras e da capela. O que você tem a me dizer? Na cremação, as pessoas sentem que não tem para onde voltar para visitar novamente aquele seu parente, fazer uma oração, alguma coisa. Então eles depositam aqui. Eu tenho outras modalidades para se guardar cinzas aqui. E a intenção deles é essa, quando eles sentem saudade, eles voltam para o lugar, trazem umas flores, fazem uma oração, que eles sabem que está ali. Essa parte aqui, nós chamamos de bosque, vida e paz. Aqui é uma opção que a família tem de colocar a urna de cinzas. Então as cinzas são colocadas numa urna ecológica, que é biodegradável. A família escolhe o lugar, escolhe a muda de árvore que ela gosta, que o falecido gostava, e é plantado essa urna biodegradável com essa muda de árvore, e a árvore cresce e ela fica simbolizando a memória do falecido. As famílias tinham necessidade, demonstraram necessidade de colocar uma placa na árvore dela, né, que é dela, com o nome do falecido, a data do nascimento, falecimento, e a nossa intenção desde o início é que isso aqui tivesse um anonimato. Só a família sabe que aquela árvore é a dela. Mas teve muita insistência, então nós criamos esse mural onde a família pode colocar, encomenda e coloca a placa com o nome, uma placa de bronze com o nome e as datas. É que aqui é individual. Esperavam, era uma coisa que tem a lápide, ele pode pôr a placa dele, da família do falecido. E era uma necessidade que eles tinham de fazer isso lá. Qual a diferença desse cinerário jardim para o primeiro que você me apresentou e o tamanho desse? Então o primeiro é o bosque, que é individual, é uma árvore com uma urna cinerária e não pode identificar no local. No cinerário jardim, que é esse aqui, é uma área em torno de 5 metros quadrados, que tem lápide, pode ser identificado com placas, e aqui é para a família inteira, pode colocar quantas urnas cinerárias ela quiser. Então, na verdade, aqui você tem 3 trilhas. Essa é a entrada de uma delas? Essa é a entrada de uma delas e ela vai terminar no prédio da administração. Lá. Aí eu tenho uma outra com um grau de dificuldade maior, que fica mais longe daqui, e que começa no final de uma rua e vai até a represa, que eu tenho lá embaixo, uma represa. Até nisso vocês cuidaram, né, para as pessoas que vêm passar um fim de semana, podem até fazer uma trilha com a família, né? E se agendar, ela pode ser monitorada. Uma pessoa que vai explicando todo tipo de árvores que tem, de animais e tudo. Vale a dica, né? Uma trilha monitorada para o pessoal aqui do Assempro, né? Para as pessoas que vêm passar o fim de semana, visitar um ente que esteja aqui. Reinaldo, andando com vocês aqui, eu notei que todas as árvores são nomeadas, né? Isso é uma prática aqui dentro do cemitério? Eu introduzi isso já há alguns anos, não são todas, tá? Mas eu procurei colocar naquelas onde o cliente tem mais acesso e pelo menos uma de cada espécie, porque muitos vinham no começo falar que árvore bonita, qual que é? E não sabia qual que era. Aí eu falei, vamos começar a divulgar isso e educar. Então as pessoas já vêm falar, essa aqui é a pata de vaca, tal. Então, e daí surgiu, daí em diante eu comecei a fazer em todas. Né? As urnas cinerárias, essas de baixo são de madeira, que são as nossas básicas, tá? Mas aí o cliente pode adquirir outras conforme o destino que ele vai dar. Essa daqui, a ecológica, é feita com fibra vegetal, que ela vai se decompor no solo. Aquelas outras duas são de argila, que são hidrossolúveis. Ela é colocada num lago, numa represa, no mar. Ela afunda e depois lá no fundo ela vai se dissolver aos poucos e vai liberar cinzas. Aí nós temos outras de bronze, que é para as pessoas guardar em casa, uma estante, que também fazem muito isso. Temos o modelo grande e as miniaturas para, por exemplo, a viúva fica com a urna maior e cada filho leva para casa uma miniatura com um pouquinho das cinzas. Temos pingentes, que vai um pouco de cinzas para a pessoa usar numa correntinha, para usar sempre no corpo. E essas duas de metal dentro de estojo, elas são utilizadas para transporte aéreo, que é a exigência.
Eu noto que vocês têm uma pintura, né? Chama arte pictocrematória. Pode me falar um pouquinho sobre essa arte? Tá, essa artista plástica, ela pega uma parte das cinzas, transforma numa técnica que ela criou em tinta e faz o retrato ou uma paisagem, o que for pedido para ela, ela faz um quadro. Usando as cinzas? Usando as cinzas como base da tinta. Estamos aqui no crematório Horto da Paz com o Reinaldo Dantas para Mitos e Verdades. Vamos lá. As cremações dos corpos são feitas em conjunto? Podemos transformar essa afirmação em questões, mito ou verdade? Não, elas são feitas individualmente, tá? E nós temos um sistema aqui para evitar que possa acontecer uma troca de cinzas. Nós temos um sistema que é uma pastilha de material refratário, ela é numerada, esse mesmo número que é registrado no nosso sistema, e essa pastilha é colocada dentro do caixão junto com o corpo. E a cremação é feita com essa pastilha, que ela resiste às temperaturas do forno crematório, e no final, quando resultar as cinzas, aquela pastilha está intacta e aquele número é a garantia da origem, de que não houve troca de cinzas com outra pessoa. Uma cremação pode durar mais de 5 horas? Mito ou verdade? Não. Mesmo aqueles casos mais pesados, acima de 120, 130 quilos, é um período máximo de umas 3 horas. 3 horas, né? Todos os pertences do corpo são retirados antes dele ser cremado? Não, o corpo não, nem o corpo nem o caixão, ele não é violado, não é retirado nada, a não ser que a família faça questão que se retire antes alguma joia, alguma correntinha ou algum objeto que esteja junto lá. Fora isso, é cremado da maneira que veio para cá. Ok. Depois da cerimônia, o corpo espera algum tempo para ser cremado? Reinaldo, mito ou verdade? Sim, ele aguarda numa câmara fria por um período de 24 horas, aí sim ele poderá ser cremado. Okay. Após a cremação, as cinzas são jogadas ao ar livre? Não, elas são acondicionadas em urna cinerária que a família escolheu, e a família tem o direito de dar o destino que ela bem entender. Se ela quiser espalhar em algum local, na casa dela, num sítio ou no mar, ou guardar em casa, ela fica a critério da própria família. As cinzas podem ficar no cemitério? Pode. Nós temos várias modalidades de cinerário, guardado em nichos. Eles podem ser plantadas as cinzas dentro de uma urna biodegradável junto com uma árvore, ou um cinerário jardim, que é uma área que a família adquire, onde ela pode então guardar essas cinzas também em urna biodegradável para a família toda. É possível fazer arte com as cinzas? Sim, nós temos um contrato com uma artista plástica que ela pega a parte dessas cinzas, transforma em tinta e faz um quadro que seja do falecido, de alguma paisagem, ou o que a família pediu. É verdade que as cinzas não devem ser dispersadas no mar? É um mito ou verdade? Na verdade pode, mas eu já tive alguns relatos que as pessoas jogaram numa pedra próximo da praia, e a maré estava subindo, e essas cinzas, como elas boiam e não afundam, elas vieram para a beirada da praia. Nossa última entrevista é no Cemitério do Redentor, onde vamos falar da importância dos cemitérios para os protestantes. Espero que nos acompanhem. Olá, sou a Cláudia Salles e hoje estamos aqui no Cemitério do Redentor com o senhor Franz Schmidt. E ele vai contar um pouquinho da história do Cemitério do Redentor, como ele foi criado, e o Redentor faz parte do grupo Assempro. Senhor Fran, o senhor pode contar um pouquinho para a gente a história do grupo, como ele surgiu, como se deu início? Bom, a Associação Cemitérios Protestantes ela foi criada por estrangeiros que queriam um cemitério para todos os estrangeiros de qualquer religião, de qualquer procedência, né? E quando Dom Pedro I fez uma lei imperial exigindo cemitérios fora das igrejas e subordinados a prefeituras, a comunidade alemã aí de São Paulo entrou com um pedido de ter um cemitério
próprio para todos de origem estrangeira, né? E foi concedido primeiro o cemitério dos estrangeiros lá na Avenida Tiradentes, onde hoje está a polícia, né? Tá lá. Depois foi concedido no complexo do cemitério Consolação, concedido cemitérios para estrangeiros, católicos e não católicos, Terceira Ordem de Carmo e o cemitério dos protestantes. Depois que esse cemitério foi totalmente tomado, foi a Associação Cemitério dos Protestantes, que era uma empresa informal, foi transformada em empresa jurídica e adquiriu os terrenos do cemitério do Redentor e recebeu a autorização da prefeitura de registrar esse cemitério que estamos fazendo até hoje. E hoje o senhor é presidente do cemitério aqui do Redentor? Sim, eu cuido integralmente do cemitério Redentor. E você pode contar um pouquinho sobre a história das pessoas que não eram católicas, né? E a gente sabe de um precursor que deu início a um grande movimento aqui em São Paulo. Você pode contar um pouquinho dessa história para a gente? Pois não, acontece que em torno de 1800, já pouco antes, muitos estrangeiros vieram no Brasil, ainda mais depois que Dom João VI, né, de Portugal, se refugiou no Brasil. Ele trouxe muitos técnicos, pesquisadores, negociantes, junto, que não eram de origem católica. Como na época todos os cemitérios eram da igreja, para não católicos era difícil de ser enterrados condignamente. Então Dom João VI já fez isso ali no Portugal, e Dom Pedro I ele repetiu aqui no Brasil em 1829, exigindo cemitérios fora da igreja, em volta da igreja, e atribuiu a responsabilidade para as prefeituras, que aliás no Brasil hoje equivale a responsáveis pelos cemitérios são as prefeituras. Dentro da região de São Paulo, sim, né? Agora, como nasceu a nossa associação? Em volta de 1821 ou 20, um gênio alemão que era professor, que se instalou aqui em São Paulo, perto da Faculdade de Direito, e criou um curso de preparação para quem queria entrar na faculdade. Ele era de origem alemão e fazia parte de uma sociedade secreta de estudantes chamada Burschenschaft. Como um nome muito complicado, foi transformado aqui no Brasil em Bucha, né? É uma união de estudantes que, em primeira linha, tinha de ajudar ajudantes sem recursos de poder cursar em faculdade. Em segundo lugar, eles praticavam muito política e tinham bastante influência nos acontecimentos, né? Então foi criado aqui a Bucha, que é uma sociedade secreta, portanto não pode aparecer como tanto, e praticamente escondido sob nome ex-alunos da Faculdade de Direito. E é verdade que haviam pessoas ilustres nesse movimento Bucha?
É uma coisa que é difícil provar, porque é uma sociedade secreta, mas a realidade é que muitos presidentes, muitos pesquisadores, muita gente famosa do Brasil fazia parte dessa, fazia e faz ainda parte, isso é uma opinião própria, da bucha que, ao meu ver, ainda existe. Ok. E o senhor pode contar um pouquinho sobre a criação desse cemitério? Por que ele foi criado, né? Que ano? Ele, em torno de 1920, o cemitério dos protestantes, que era o segundo cemitério da associação, chegou praticamente ao fim, né? Não tinha mais espaço. Então precisava um novo cemitério. Para conseguir esse novo cemitério, a associação, que até lá era uma sociedade informal, tinha que se transformar em sociedade jurídica. Aconteceu que quem cuidava do cemitério protestante, ele morreu, e aí foi pedido à Igreja Evangélica Luterana do centro ajudar, e eles assumiram uma parte administrativa até a formação da pessoa jurídica e a escolha da diretoria, que ia assumir então toda a parte administrativa, finanças, etc. Senhor Franz, qual o diferencial hoje aqui dentro do Redentor? Bom, a diferencial que vocês estão vendo é, primeiro, a jardinagem, a área verde, que a nossa associação, uma das regras é de cuidar do meio ambiente e adjacente, inclusive, né? E conservar o cemitério num estilo como ele foi criado, né? Então temos obras de arte aqui dentro, não tanto quanto os cemitérios tradicionais brasileiros, mas no estilo europeu, da parte mais do norte, né? Que são sepulturas cobertas com terra e plantas, e poucas obras de arte, mas tem, por exemplo, uma coluna que representa o fim da vida, e outras obras de artes que o concessionário quer colocar na sua sepultura. Tem alguma obra de arte em especial de algum escultor famoso? Um dos é Roque Mingo, né? Estava colocado numa sepultura que foi devolvido, e nós arrumamos um lugar especial para ele, como aliás todas as obras de arte que aparecem, a gente coloca num lugar especial quando não são mais usados pela família. E é verdade que tem uma urna indígena aqui dentro do cemitério? A urna indígena é de um alemão que estudou na Zeiss, fábrica famosa Zeiss, de máquinas fotográficas e filmadores, etc. E ele estudou lá mecânica fina. E como na época era costume, tinha um famoso escritor alemão que escrevia uma quantidade enorme de livros sobre os índios americanos e os costumes deles. Então os jovens brincavam de índio no tempo livre, tá? Ele ficou tão curioso que, assim que ele se formou como técnico, encaminharam ele a um tribo de índios aqui no estado de São Paulo. Nesse tribo de índios ele construiu uma cabana dele mesmo, e fez grande amizade de índios, querendo estudar os costumes, religião, histórias, etc., da língua em si.
e foi aceito como irmão lá, e um pajé batizou ele como Nimuendaju. Nimuendaju em índio quer dizer o homem que construiu a sua casa, porque ele fez a cabana dele. Ah, esse é o significado. Esse é o significado. Então ele hoje é a referência internacional sobre estudos de costumes e vida de índios brasileiros, desde do sul até do norte. Ele tinha escrito uma quantidade enorme de livros sobre índio, costume de índio, religião de índios, língua de índios. E até 1900, isso aconteceu tudo a partir de 1903, quando ele chegou no Brasil, né? E até 1928, todas as publicações dele foram publicadas no estrangeiro, nenhuma no Brasil. A partir de 1829 houve interesse no Brasil também, e aí ele se inclusive naturalizou brasileiro e viveu os 40 anos de vida dele no meio dos índios. E é verdade que vocês têm aqui uma cruz de uma das mais antigas fábricas de metal do país, ou a primeira? Primeira industrial. Bom, eu pessoalmente trabalhei em fundição, e aí a história é mais ampla, porque nós também salvamos um cemitério dos primeiros imigrantes alemães, que é em Colônia, no extremo sul de São Paulo, e ao chegar lá eu constatei cruzes fundidos que com certeza nenhum fundidor independente podia fazer, que era realmente uma coisa de uma indústria, né? Você pode contar um pouquinho da história dos alemães sepultados no cemitério de Colônia? Olha, esses alemães vêm mais ou menos do centro da Alemanha para lado da fronteira com França. Era uma área montanhosa que na época era muito pobre, e como naquela época ainda não existia a Alemanha, existiam os reinados, por exemplo, o reinado da Bavária, reinado da Prússia, reinado de Württemberg e coisas assim. Eles uma vez pertenciam a um reinado, outra vez outro reinado, então era na época uma das regiões mais pobres. E quando começou a imigração, e inclusive tinha emissários brasileiros lá para arrecadar esses imigrantes, né? Muitos deles lá, inclusive clandestinamente, vendiam todas as suas coisas e vieram para o Brasil, né? Eles foram trazidos para o Brasil, e em Santos eles ficaram nos compartimentos onde eram mantidos antigamente os escravos, né? Aí as primeiras 120 famílias, um pouquinho mais de 400 pessoas, acho que se comprometeram de serem assentados hoje chama-se Colônia, mas era uma área enorme que ia da Serra do Mar até Itapecerica da Serra. E lá, quando chegaram, eles chegaram sem professores, sem religiosos, e como era a maioria agricultores bastante supersticiosos, né? Eles logo morreu muita gente, e eles fizeram um cemitério que no começo era clandestino. Como a maioria adotou depois a religião católica, a Arquidiocese de São Paulo autorizou de benzer um cemitério lá,
E esse cemitério está sendo mantido por nós. Nós recuperamos tudo que dava para recuperar e está sendo mantido lá em Colônia. Toda a manutenção é feita pelo Pela grupo. associação. Nós que cuidamos dele totalmente. E hoje ele é aberto para novos sepultamentos? Olha, nós compramos uma área adjacente porque o antigo em si ele é tombado, então lá não pode enterrar. Pelo menos por enquanto, a lei é essa. Mesmo sendo o próprio dono, né? Ex-dono. Né? E então nós compramos uma área adjacente, inclusive para administrar ele, fomos obrigados a fazer uma capela, velórios, escritório, banheiros e tudo que é necessário no cemitério. E naquela área nós abrimos para enterros, mas já está totalmente tomado. E nós estamos lutando para poder ampliar o cemitério, porque necessidade lá tem. Senhor Franz, qual o cuidado hoje com todos os seus cemitérios na parte da sustentabilidade? Olha, se você vê aí, nós cuidamos do meio ambiente. O cemitério retentor aí, que está praticamente no centro da cidade, nós temos em torno de 320 árvores. Essas árvores são bem cuidadas, né? E as sepulturas no sistema europeu mais do norte sempre tem uma cobertura de 40, no mínimo 40 centímetros de terra para plantar flores, gramas ou outras plantas, né? No meio da rua você pode ver faixas de grama, em volta das árvores ou outras plantas, né? A mesma coisa orquídeas, se pode ver tudo quanto é tipo de orquídeas em cima das árvores aí. Orquídea, ela se sustenta na árvore, mas ela tira os nutrientes do ar. Não tira o equilíbrio da árvore, né? Não mexe com o equilíbrio da árvore. E, senhor Franz, vocês têm uma parceria com o Dead Café, né? Conta um pouquinho essa história pra gente, dessa parceria com o Dead Café. Bom, a Dead Café, na realidade, nasceu nos Estados Unidos. Eles fazem um encontro com pessoas que foram afetadas pela morte de alguma forma. Um querido da família, um parente da família, um pai, mãe, um irmão, uma coisa assim, que morreu. Eles se reúnem regularmente para falar sobre os problemas que a morte causa, né? E eles escolheram fazer aqui no cemitério pelo aspecto dele. Ele realmente não transmite um lugar triste, ele transmite algum lugar que vale a pena de visitar, né? Então eles fazem uma reunião onde a psicóloga não interfere, ela deixa a turma entre eles falar sobre o problema, ela só interfere quando é pedido para ela falar alguma coisa, né? Então, na verdade, eles falam sobre o luto. Morte em geral, o que afeta a pessoa, por quê, como, enfim, tem muita gente que é afetada de forma diferente, né? Como se fosse uma desmistificação da morte? Pode ser também, porque não sei se é triste ou não, mas a realidade é que todos nós vamos chegar um dia lá, né? E, senhor Franz, fala um pouquinho, eu li uma matéria recentemente que o cemitério foi palco de uma peça de teatro, é verdade? Sim, nós tivemos um grupo teatral que veio falar conosco aí, que fazem é engraçado, o teatro também foi sobre morte, né? Então o tema foi a morte.
Não bem a morte, a relação com a morte, porque fala de não se conformando com a morte da querida dele, ele procura entrar no submundo para salvar a esposa dele, né? E foi todo encenado aqui dentro? Foi tudo encenado, começou à noite já com escuro, só com uma iluminação suficiente para achar o caminho, né? E várias estações dentro do cemitério. Quer dizer, primeiro quando ele chega na beira da lagoa onde tem o morte com o barco dele para passar O famoso barqueiro. o famoso barqueiro, né? E depois a outra estação onde são recebidos e assim vai até ele encontra o Deus da morte e pede para liberar a querida dele, né? E a esposa do Deus da morte está intercedendo também para favor de ele liberar aquela pessoa, né? E ao fim é isso aí que o Deus da morte só fez uma exigência. Você vai na frente, se não pode olhar atrás, se você olha para trás, ela vai sumir. E os dois vão andando, mas ele super desconfiado que estão sendo levados na conversa, não aguentou, olhou para trás e ela some. É o fim da história. Resumindo a história, ninguém escapa da morte. Espero que as pessoas possam vir a conhecer o que tem aqui hoje de obras de arte, né, o Dead Café. E gostaria que o senhor fizesse um pedido, né, um convite a todos, né, para que participassem das reuniões do Dead Café. Nós estamos abertos, inclusive nós estamos estudando de fazer apresentações aí no cemitério regularmente para mostrar que a morte é tão natural e faz parte da vida que ninguém precisa ter medo disso aí. Muito pelo contrário. Organizar a sua vida de tal maneira que valha a pena viver. Porque um dia nós vamos deixar tudo isso aí e vamos embora para outro lado. Aliás, tem um verso muito bonito lá na frente de não ter medo da morte, porque apenas passou dessa vida para outra vida e nós estamos presentes. Então pensa sempre do jeito que você conversou com eles, do jeito que você estava ligado com ele, porque um dia vamos se encontrar. Obrigada. Muito bonito é não conseguir dizer do jeito que está escrito lá, mas o sentido é esse. Seu Franz, andando um pouquinho aqui no cemitério, eu percebi que todos os túmulos têm uma excelente jardinagem, né? Qual foi o critério? Como vocês começaram esse trabalho? Olha, a nossa filosofia o cemitério não deve ser um lugar triste. Então, o que embeleza um cemitério? Mostrar a vida. E uma planta bonita, uma flor bonita, um gramado bonito, uma árvore bonita, é um símbolo da vida, né? E torna o cemitério, que normalmente considerado um lugar triste, menos triste. Aliás, tem gente que vem visitar porque se sente bem aqui dentro, né? E isso é a nossa filosofia realmente, né? Além disso, de manter o cemitério sempre em ordem, que não é fácil, porque pode imaginar que tem certas épocas que cai galhos, cai folhas, cai coisas assim, então manter limpo e bonito é trabalhoso. Tem uma certa manutenção, né? Certa não, bastante manutenção. Concordo, mas é muito bem cuidado, né? Espero que vocês possam vir, conhecer,
o que tem dentro do cemitério do Redentor. E quero agradecer ao Sr. Franz pela memória incrível, com datas, né, movimentos. Obrigada pela oportunidade de sentar aqui com o senhor e conversar e contar um pouquinho sobre a história do Redentor e do Grupo Assempro. E quais são as suas palavras finais, as recomendações, a parte de prevenção, do que as pessoas podem fazer para deixar tudo organizado, Sr. Franz? Primeiramente, eu agradeço a visita de vocês aí, porque para nós representa um incentivo realmente, né? E veja bem, o que eu posso dizer assim como mensagem, eu acho que todo mundo deve se preparar para um fato inegável. Diz que todo começo já tem um fim, né? E a gente tem que viver dentro desse espaço aí da melhor forma possível. Ter alegre, se dar com os próximos, porque não adianta nada, você não vai levar nada desse mundo. Então, use bem, usa maravilhosamente bem, que você vai ser feliz do começo até o fim. Que vocês ouçam as palavras do Sr. Franz Schmidt, e a Alfa Ômega agradece a possibilidade e a oportunidade de estarmos aqui. Eu sou Cláudia Salles, obrigada e até a próxima.